Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 28. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 28. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 28. João, capítulo 18, a partir do versículo 28. Os irmãos encontraram? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã, ainda bem cedinho. Os irmãos conhecem, pelas Escrituras, essa peregrinação. Jesus é preso no Getsêmani, levado para a casa de Anás. De Anás, vai para Caifás, e ali eles fazem aquele julgamento, segundo as leis dos judeus, e depois mandam para Jesus, para Pôncio Pilatos. É o versículo 28. Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, cruz, caminhada em direção ao Gólgota. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. É cínico isso, né? Eles estão condenando o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, e não entram no pretório para não se contaminarem. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Olha só, o juiz já estava pronto e acabado, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, amotinador. Lucas, Marcos e Mateus vai dizer que ele estava preso por causa de um motim e porque havia cometido um homicídio. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam:
salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda ficou mais atemorizado. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era pareceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Curva sua cabeça. Senhor, nós cantamos aqui nessa manhã que digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus de receber a honra, a glória e o louvor. De que forma, Senhor, podemos dignificar o Cordeiro de Deus? Dando a Ele as nossas vidas, oferecendo-lhe o que possuímos de melhor, que a nossa vontade, a nossa existência, a nossa conversão, o quebrantamento do nosso coração. Estamos aqui nessa manhã, diante da Tua palavra, diante da mesa posta, a mesa do Senhor, que nos traz à memória a morte e o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Converta os nossos corações. Converta todas as áreas do nosso coração. Tem aquelas áreas do nosso coração que são guardadas às 7 chaves e que não permitimos que aí entre o Teu Espírito Santo, mas que nessa manhã possamos, num quebrantamento de coração, abrir todos os escaninhos da nossa alma e permitir que o Senhor vasculhe cada escaninho do nosso coração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo perdão, trazendo arrependimento sobre as nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, dá-nos a Tua palavra, a porção que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Todos nós precisamos desse alimento. E te suplicamos, Deus, dá-nos o alimento genuíno. Livra-nos e poupa-nos de tudo quanto é raciocínio humano e carnal, mas nos dá a Tua palavra pura, verdadeira e genuína. E que, ao recebê-la, permitamos que ela cumpra na nossa vida o Teu propósito. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós
nos acostumamos com as coisas sagradas. E quanto mais nós nos acostumamos com as coisas sagradas, mais o risco corremos de banalizá-las. A banalização aqui é no sentido de retirar delas a sacralidade, retirar delas o valor sacro, santo que elas possuem. O sacerdote, de tanto ir ao tabernáculo e ao templo, daqui a pouco ele já ia na força da rotina, como aquele jumento que você solta e ele já sabe o caminho de casa, não precisa sequer se orientar. Os sacerdotes, tão acostumados estavam com as ofertas, cortavam tantos sacrifícios todos os dias que chegava no final do dia, eles estavam cansados, fadigados e aborrecidos de fazer aquela tarefa rotineira e acabavam se esquecendo que aquilo era sagrado, que aquilo era um mandamento de Deus, era a vontade de Deus. Da mesma forma, nós corremos os mesmos riscos de virmos tantas vezes à igreja e chegarmos aqui, não nos apercebermos da presença de Deus e da presença do Senhor. Muitas vezes, vimos a igreja, chegamos à igreja e não trazemos também o melhor que temos para o Senhor. Trazemos um coração carregado, uma mente sobrecarregada, uma alma pesada, um coração endurecido pelo juízo, endurecido pela vida, e nos esquecemos que nós estamos diante de Deus e diante do Senhor. Da mesma forma, nos acostumamos com a palavra de Deus, e por ter tantas versões da palavra de Deus, nos acostumamos com a mesa de Deus, com tantas ceias que nós participamos. Quem tem 10 anos de crente, no mínimo participou, se foi regular nas suas atividades junto à igreja, participou de mais ou menos 500 celebrações de ceia. Imagina o que é isso. Será que tantas ceias celebradas, tantas mensagens ouvidas, tantas vindas à igreja, não mudou o nosso coração? Não nos aproximou de Deus? Jesus está passando, como é dito no linguajar comum, por um calvário que nenhum de nós gostaríamos de passar. Na verdade, eu acho que todos nós, de um modo geral, nos acordamos de manhã, se é que temos o hábito de orar e oramos, Deus me livre, Deus me guarde, Deus tem misericórdia de mim, porque dura coisa é passar por um calvário como esse. Primeiro, Jesus, ele é traído por um dos seus amigos. Está escrito: aquele que comigo mete a mão no meu prato, aquele que come da minha comida, que se assenta à minha mesa, virou contra mim o seu calcanhar, ou seja, numa referência clara a Judas Iscariotes. Judas, o traidor. Então, Jesus é traído por um amigo, alguém que dorme com ele debaixo do mesmo teto, come com ele na mesma mesa, ouve a sua palavra, escuta a sua voz, sente o seu toque, o calor da sua palavra e do seu amor, mas isso não é suficiente para converter o coração de Judas. Judas anda com Jesus, mas o seu coração não se converte a Jesus. E por que o coração de Judas não se converte a Jesus? Porque para Judas, Jesus é nada mais, nada menos do que um bom negócio. Judas segue Jesus não por aquilo que Jesus é, pelas palavras, pelos ensinos, pela doutrina, pela revelação, mas porque Judas era extremamente empreendedor.
era extremamente empreendedor, era um homem que tinha uma perspectiva de negócios e de lucros, uma coisa extraordinária. Isso, por si só, não é mal, só que tem alguns lugares que essa regra não se aplica. Mas, durante 3 anos, andar com uma pessoa como Jesus, que causa um impacto tremendo em Pilatos, pela primeira vez que se encontra com Jesus. Como é que alguém anda 3 anos com Jesus e não se apaixona por Jesus? Como é que alguém vem 10 anos, 20 anos na igreja, ouvindo a palavra de Jesus, e Jesus não é o centro da sua vida e da sua existência? Como é que alguém participa da ceia 500 vezes durante 10 anos, trazendo sempre à sua memória que Jesus foi partido, que Jesus foi sangrado, que Jesus derramou o seu sangue, e isso não converte o seu coração a Jesus? Qual é a motivação? Pelo menos a de Judas fica clara e explícita. A motivação de Judas era, como em todas as outras coisas da sua vida, os negócios. O Deus de Judas, a motivação de Judas, a energia de Judas era o dinheiro. Tanto é que ele mexeu os pauzinhos, virou e mexeu, que acabou segurando a bolsa do grupo apostólico, porque ali era depositado o dinheiro. E diz João que muitas vezes o dinheiro desaparecia, porque Judas, sendo muito interessado no dinheiro e ladrão, ele costumava desviar o dinheiro da bolsa de Jesus e do colegiado apostólico. 3 anos ouvindo, dormindo, vendo, e o coração não se converte. Aquele que comigo comia a minha mesa, metia a mão no meu prato, meu amigo, virou contra mim o seu calcanhar. Aí depois, naquele dia fatídico, quando os guardas aparecem para prender Jesus, trazidos exatamente por Judas Iscariotes, todos aqueles que estavam com Jesus o abandonaram. Traído, abandonado, e o grande amigo que disse: contigo eu irei até para a morte, negou Jesus 3 vezes, de uma forma extremamente contundente. Traído, abandonado, negado diante de feras. Alguns salmos retratam a dor e o sofrimento de Jesus. Alguns salmos dizem que Jesus se sentia como se estivesse diante dos touros de Bazã. Os touros de Bazã eram reconhecidos pelo tamanho, pela força e pela brutalidade. Me lançaram numa arena diante de touros bravios, prontos para me arrebentar. Era assim que Jesus se sentia. Vou ser arrebentado, vou ser moído, vou ser aniquilado. Não tenho ninguém. Essa coisa da banalização do sagrado, né, e do abandono de Jesus e de muitos outros, é interessante. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz assim, quando ele estava preso em Roma, ele diz: todos me abandonaram. Todos. Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Glória a Deus por isso. Mas não retira a culpa. Não retira a culpa daqueles que abandonam. Todos me abandonaram. É assim que Jesus se sente. É dessa forma como Paulo se sente. E Jesus é conduzido diante de Anás. Ali ele é interrogado. Não se encontra nele mal algum. Daí é levado para Caifás,
é interrogado por Caifás, e nele também não se encontra mal algum, mas eles estão decididos a matá-lo. E passam a noite nessa tortura, nesse julgamento armado, emocionalmente e psicologicamente destruidor, aniquilador. E quando está amanhecendo o dia, eles levam Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer em paz a Páscoa. Oh, Deus! Não sei se é cinismo, se é loucura, se é cegueira espiritual. Que maluquice é essa? Que falta de percepção e de entendimento espiritual é esse? Que inversão de valores? Que loucura! Que concepção de Deus, de verdade, de realidade espiritual é essa? Estão fazendo o que estão fazendo e agora se recusam a entrar no pretório, porque se ali entrarem vão se contaminar e não poderão celebrar a Páscoa. A lembrança de que Deus os retirou do Egito e que agora estão covardemente maltratando, acusando e condenando o verdadeiro Cordeiro Pascal. Como é que nós poderíamos explicar essa torção da realidade espiritual? Como é que eu explico uma ignorância espiritual tão grande por pessoas que leem a Bíblia? Como é possível entender e explicar uma cegueira espiritual tão grandiosa e extraordinária quanto esta, por alguém que lê cotidianamente a Bíblia e pratica todos os ritos que estão prescritos na lei de Deus, mas que não tem um pingo de percepção espiritual? Como é que você explica isso? Como é que eu posso explicar um negócio desse? A não ser, obviamente, da perspectiva supranatural, metafísica, Deus, soberano, condutor de todas as coisas, está fazendo a sua vontade acontecer. Mas numa perspectiva humana, natural, pessoas que falam em nome de Deus, que dizem ser oráculos de Deus, mas que não enxergam palma diante do nariz a respeito das coisas de Deus e das verdades de Deus. E de madrugada, amanhecendo o dia, trazem Jesus para Pilatos. Eu tenho a impressão que Pilatos está acordando nessa hora, e ele é daqueles que acordam aborrecidos. O que vocês estão fazendo aqui, hora dessa? Versículo 29, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Parece que a interpelação foi assim grande, porque eles responderam: se ele não fosse um malfeitor, nós não estaríamos aqui para te entregá-lo. Replicou-lhes Pilatos: vamos embora daqui, vai julgar esse homem para lá, segundo a vossa lei, segundo os vossos costumes. Aí os judeus respondem: nós estamos aqui porque não é lícito, não nos é lícito matar ninguém. Né? Você pode matar. Eles, na verdade, não podem matar, porque com o advento e o domínio do Império Romano naquela região, o Império Romano assumiu para si, como quase todo Estado faz, todo Estado de direito faz, o Estado assume para si o direito do uso da violência, né? O único que pode exercer a violência legitimamente é o Estado estabelecido. O Estado pode matar, o Estado pode bater, o Estado pode prender,
pode tolher a liberdade. Legitimamente, nós, segundo vários pensadores, num contrato social, nós firmamos esse contrato e demos essa autoridade para o Estado. Então, o Estado romano é o único que pode matar. Os judeus matavam. Eles matavam a pedrada. E muitas vezes tentaram matar Jesus. Mas se matassem Jesus, eles seriam presos pelo Estado de Roma. Então, por isso que eles trazem Jesus para Pilatos. Nós decidimos que ele tem que morrer. Mas não podemos matar, então nós queremos que o Estado de Roma, que tem o poder, a autoridade, né, como que nós chamamos isso? Né, a potestade, tem o poder e a autoridade para poder matar, então por isso que nós o trouxemos. Queremos que o Estado, então, exerça esse direito e mate Jesus. Então Pilatos entra no pretório e faz algumas perguntas para Jesus. Quem é você? O que foi que você fez? Então, você é rei? O que é a verdade? De onde é que você veio? Olha as perguntas que Pilatos está fazendo. Quem és tu? És tu o rei dos judeus? Que fizeste? Mais uma vez, logo, concluindo, tu és rei? Que é a verdade? De onde vieste? Eu nunca tive a oportunidade de assistir um julgamento onde as perguntas são feitas interpelativamente para o réu, possível condenado. Mas eu fiquei pensando muito nessas perguntas que Pilatos faz para Jesus. Quem és tu? Quando você pergunta isso para alguém, você quer saber o quê? Qual que é a intenção da pergunta? Perfeitamente, a identidade. Quem é você? Como é que nós definimos a identidade de alguém? Pastor Carlos Queiroz, que já pregou aqui algumas vezes, vai pregar novamente na nossa conferência, escreveu um livro, alguns compraram, não sei se leram, mas o título do livro é O Importante é o Ser. E ele trabalha algumas questões muito interessantes, né? Que geralmente, nós misturamos papel, representação, a função, com a identidade e o ser de uma pessoa. Esquecemos que o que define um ser é a sua singularidade, é a essência do seu ser. Quando Pilatos pergunta para Jesus, és tu o rei dos judeus, ou quem é você, afinal de contas? Nós definimos as pessoas não por aquilo que elas são, mas nós definimos as pessoas pelos papéis que elas representam. Quando nós somos perguntados quem somos, ou perguntamos ao outro quem ele é, nós queremos identificá-lo não pelo ser dele, mas por aquilo que ele faz. Como é que nós identificamos as pessoas? Como é que Pilatos identifica as pessoas? Quando ele pergunta, és tu o rei dos judeus? Ele está perguntando por uma função. Se é rei, o tratamento é um. Se é um cidadão comum, o tratamento é outro. Ou seja, o mundo, a sociedade, de um modo geral, identifica as pessoas e valora as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas representam, pela função que exercem, pelo patrimônio que possuem,
pelo lugar onde moram. É assim que o mundo faz. É assim que Pilatos faz. É assim que Roma faz. É assim que os judeus fazem. Mas não é assim que Jesus faz. Jesus não enxerga o ser humano, a pessoa humana, nas suas múltiplas representações, nos seus papéis, nas suas funções, no seu patrimônio. Não. Jesus, ele valoriza o ser humano por aquilo que ele é. Vocês acham que um ser humano vale mais do que outro? De verdade? Por isso tratam todos iguais? Tratam todos da mesma forma, da mesma maneira? Não, irmãos. Não é assim. Nós carregamos aqui no nosso HD, formatado, impressões que recebemos da nossa sociedade. E para desconstruir isso aqui, para desconstruir isso da nossa mente, é palavra de Deus, é graça de Deus, é Espírito Santo de Deus. Tiago, escrevendo a sua carta universal, ele diz que na igreja daqueles dias, está escrito lá, não sei o que eu estou falando, ele diz, olha, quando entra uma pessoa bem trajada e bem vestida, vocês tratam bem, e quando entra um pobre na igreja, vocês o maltratam e deixam ele sentado para lá. Ou seja, uma valoração da pessoa humana a partir das vestes. Está impregnado na sociedade, mas não está impregnado em Jesus. Um dia entrou vou usar essa expressão não pejorativamente, mas entrou aqui na igreja um daqueles muitos pedintes que entram na igreja, e eu estava de camisa, não estava de paletó e nem de terno. Eu estava aqui, ele passou por mim, olhou por mim, passou direto e foi no irmão que estava de terno. Por quê? Pela representação, ele está identificando e valorizando as pessoas pela veste que tem, pela roupa que veste. A identificação das pessoas na perspectiva de Pilatos, na perspectiva de Roma, na perspectiva do mundo. Identifica-se as pessoas pela roupa, pela representação. Por isso que Jesus diz, deixa eu dizer uma coisa para você, Pilatos. Você está dizendo que eu sou rei. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros estariam aqui me defendendo. O meu exército estaria aqui me defendendo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Aí meteu uma minhoca na cabeça do Pilatos. Quem é esse homem, afinal de contas? Que fizeste? É a outra pergunta. Que fizeste? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Bom, se o reino de Jesus não é daqui, e não é aqui, de quem que é esse reino daqui? De quem que é, irmãos? Hã? Jesus está dizendo, o meu reino não é daqui. Meu reino, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros estariam aqui, meu reino não é daqui. Se o reino de Jesus não é deste mundo, não é daqui, não é aqui, esse reino aqui é de quem? De quem? Não precisa ficar com medo, não. Jesus diz que o príncipe deste mundo é quem? É o diabo. Essa não deveria ser assim,
E nós também não nos acomodamos com isso. Nós lutamos contra isso. Nós lutamos contra o reino das trevas, contra o reino que domina esse mundo, mas o reino que domina esse mundo, a potestade que domina esse mundo daqui, desse tempo presente, o poder dominante que exerce domínio, decisões, orientações, não é de Jesus. Portanto, não devemos nos apegar com tanto apreço. Não devemos lutar com tantas forças pelas coisas daqui. Porque o reino de Jesus não é daqui. O domínio de Jesus, o reino de Jesus não é daqui. Jesus está tomado dessa consciência. Aqui, eles vão me triturar, vão passar por cima de mim, vão me arrebentar, porque o meu reino não é daqui. O príncipe deste mundo já está chegando, é a hora dele chegar. Então, logo, conclusivamente, logo é uma expressão muito utilizada nas estruturas de pensamento do método aristotélico dedutivo. Logo, concluindo, a partir dessas perguntas, das premissas levantadas, posso concluir que você é um rei? Você que está dizendo. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Bom, se ele nasceu para isso, e para isso veio, afinal de contas, por que ele não foi rei? Por que ele não foi rei, irmãos? Por quê? Por que não aceitaram o reinado dele, o domínio dele, do Cristo e de Deus? Já leram o Salmo 2? Já leram o Salmo 2? Os gentios e o povo de Israel se ajuntaram nessa cidade para se levantarem contra Deus e contra o seu Cristo. Atos 2, Pedro dizendo, o povo, as autoridades do povo, juntamente com os príncipes de Roma, se ajuntaram contra Deus e o seu Messias para cumprir tudo aquilo que já estava predeterminado nos desígnios de Deus. Eu para isso vim, dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí vem a quarta pergunta. Que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? A verdade é Jesus. Por que Jesus é a verdade? Eu posso usar essa categoria Jesus para explicar todas as coisas na vida e todas as coisas no mundo? Jesus pode ser um paradigma explicativo para todas as indagações e questionamentos que o mundo sempre fez, para todas as dúvidas, inquietações e indagações humanas? Jesus é a verdade para aquelas indagações existenciais, para aquelas perguntas que os jovens fazem lá na universidade e que boa parte deles se perdem lá? É isso que Pilatos está perguntando, o que é a verdade? Essa pergunta queimou fosfato de muita gente ao longo da existência humana. O que é a verdade? Ele está fazendo uma pergunta filosófica. Para muitas pessoas e pensadores de renome, pessoas inteligentíssimas,
pensaram tanto e queimaram tanto fosfato que chegaram à conclusão: não é possível conhecer a verdade. É o que nós chamamos dos agnósticos, que negam a possibilidade de conhecer uma verdade, se é que existe uma verdade absoluta. Agora, nos dias de hoje, nós vivemos em dias em que as pessoas dizem: olha, é impossível ter uma verdade universal, ter uma verdade absoluta, portanto, cada um tem a sua verdade. Hoje nós vivemos assim. Com o mundo globalizado, o mundo se transformou num mundo pequeno, várias culturas foram descobertas, várias maneiras de viver, cada uma mais diferente da outra. Portanto, é impossível ter uma verdade que abarque todas as consciências e que seja explicativa para todas as realidades. Então, melhor é dizer que cada um tem a sua verdade. Mas a pergunta é: o que é a verdade? Essa é uma pergunta que inquieta o ser humano em todos os tempos, né? O que é a verdade? E o que Jesus responde? O que Jesus responde? Nesse caso aqui, ele não responde nada, né? Ele tinha respondido anteriormente: eu para isso nasci, para ser rei, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Opa! Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus está dizendo que existe verdade, sim, que existe verdade absoluta, que existe uma verdade universal, que é verdade aqui, que é verdade na tribo mais remota do Amazonas, na tribo mais distante da África, em Nova York, em Sydney, onde você conseguir imaginar, existe verdade, sim. E verdade absoluta. E verdade universal. E verdade que é verdade em qualquer lugar do mundo. E verdade que é verdade onde existia um ser humano. A verdade é a verdade revelada por Deus. Existe verdade porque existe Deus. Existe verdade porque existe Deus que interfere nesse mundo, que se revela e que mostra o caminho. Verdade, então, não é alcançada, como está pensando Pilatos, pela razão humana. Que loucura, pastor, que o senhor está dizendo. E eu estou consciente dela. Estou dando um tiro no centro do coração do espírito dessa época. Não se acha verdade em nenhum outro lugar que não seja em Deus. Não se acha verdade em nenhum outro lugar que não seja em Deus e na revelação de Deus. Não se acha verdade nos compêndios, não se acha verdade nos tratados humanos. Não há absoluta e universal explicativa para todas as coisas. Aí os antropólogos me crucificariam junto com Jesus e diriam: não, mas isso é um absurdo. Você está dizendo isso porque você é um religioso, essa verdade universal só existe para os religiosos. Não importa o que pensem. Existe Deus, Deus vivo, que fala, que se revela, e Ele se revela verdadeiramente por meio de Jesus. Abra os olhos. Tem muito crente que está tateando, está em trevas. Ainda não vive nessa perspectiva interpretativa do mundo. Foi dominado pelo espírito dessa época, vive de modo relativizado. O centro da vida, das intenções, das motivações e das decisões não é baseado no fato de que existe uma verdade universal. Por isso estão vivendo vidas relativizadas. Por isso vive uma coisa durante os dias da semana e outra coisa no final da semana.
Por isso que durante a semana vive uma vida relativizada, como se não existisse uma verdade absoluta, e quando chegam aqui, tomam um choque. Tem verdade, existe verdade, Jesus é a verdade, Deus revela a sua verdade através de Jesus. Mas o homem não quer. Por que o homem não quer? Porque a semelhança de Pilatos, ele precisa abrir mão de muitas concepções do tempo presente que lhe foram inculcadas, sutilmente, imperceptivelmente. São grandes perguntas existenciais que Pilatos está fazendo para Jesus. Pilatos não é uma topeira, não. Pilatos é um homem extremamente inteligente, um homem acostumado a fazer julgamentos, a olhar para a pessoa, bater os olhos na pessoa, questioná-la, identificá-la e dar um parecer. As perguntas que ele faz são todas perguntas coerentes e são perguntas existenciais. Quem é você? Por que você está aqui? O que você fez? Logo posso concluir que então você é um rei? O que é a verdade? Mas preste atenção numa coisa. Mesmo tendo plena consciência de que Jesus é inocente, não acho nesse homem crime algum. Por que Pilatos não solta Jesus? Por que ele não solta Jesus? Ele tem nas mãos a autoridade, não sabes tu que tem autoridade para te soltar ou para te prender? Por que Pilatos não solta Jesus? Não vejo nesse homem crime algum. Então, por que não solta Jesus? Oi? Porque os judeus estavam pedindo... Porque, meus irmãos, profeta age como profeta e político age como político. Pilatos não solta Jesus quando os judeus dizem: esse homem se fez rei. Ele disse que ele é rei. E nós sabemos que só tem um rei, que é o César. E se você soltá-lo, você é inimigo de César. Opa, espera aí. Agora complicou, não posso ficar mal com César. Se eu me indispor com César, ele toma a minha cadeira, me joga no ostracismo, eu perco a minha posição, e lá se vai quem eu sou, baseado na minha representação de governador da Palestina, preposto de Roma. O Pilatos, ele é um político acostumado com o jogo do poder. Ele sabe com quem ele pode se indispor e com quem não pode. É mais fácil condenar Jesus e depois ajeitar a consciência no lugar do que se indispor com César. Eu fico pensando quantas vezes, né, que nós negamos Jesus também. Depois eu me ajeito com Jesus, Jesus é bom mesmo, ele perdoa a gente de todo jeito, já morreu, derramou sangue. Mas se eu me indispor ali com fulano, a coisa vai ficar extremamente complicada. Como é que alguém consegue dormir sabendo que está condenando o inocente e que a mulher dele manda um recado para ele? Meu amigo, não se meta com esse homem, porque essa noite eu fui extremamente perturbado em sonhos por causa da vida desse justo. Aí diz Mateus que Pilatos tenta livrar Jesus, e os judeus vão pressionando, e ele tenta livrar Jesus, e quando ele está quase conseguindo, os judeus dizem: espera aí, você que sabe, esse homem aí disse que não era para pagar impostos, coisa que Jesus nunca disse. Esse homem aí é inimigo do César. Se você se indispor com ele, aí você está se indispondo com César. O que Pilatos faz? Pede lá uma água,
diante de todos, lava as mãos e diz: eu estou livre do sangue desse justo. Eu não sei se é verdade, mas alguns comentaristas dizem que Pilatos morreu com um peso enorme na consciência, lavando as mãos o tempo inteiro, esfregando as mãos e dizendo: eu estou livre do sangue desse justo. 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 Por fim, Jesus é condenado. Eu espero, irmãos, nessa manhã, com essas reflexões do julgamento de Jesus, que nós consigamos nos enxergar diante de Deus, na nossa relação com Deus, que possamos olhar para nós nessa perspectiva da nossa humanidade e acharmos o nosso lugar em Deus e entendermos também como Jesus entendeu, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da luta, apesar da humilhação. Tem muita gente que não tem noção clara do que Jesus sofreu. É o que eu disse, a banalização. Já ouviu tanto, já escutou tanto, já cantou tanto, que não faz sentido mais. Já participou de tantas ceias que falaram da morte de Jesus, né? Já ouviu tanto, já cantou tanto, já leu tanto, que agora lê assim num relance de olhos e já não é tocado mais, né? Já não sente mais nada. Abra sua Bíblia no Salmo 22, para a gente encerrar. Vamos ver o que Jesus sofreu. Esse é o sentimento de Jesus. Alguns por banalização, outros por ignorância, né? Não conseguem entender a humanidade de Jesus junto com a sua divindade e não conseguem ter isso muito claro na sua cabeça. Mas a palavra nos ajuda. Olha o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a sensação que Jesus tem. Versículo 2. Deus meu, clamo de dia e não respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Isso é Jesus. Versículo 6. O que está dizendo aí? Eu sou verme e não homem. Por que Jesus se sente assim? Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxo os lábios e meneiam a cabeça. O que é que estão fazendo aqui quando veem Jesus? Eu me sinto como um verme. Todos que me veem zombam de mim. Qual que é a expressão que eles fazem aqui? Consegue imitar, traduzir aqui essa expressão? Afrouxa os lábios. Como é que é isso? Afrouxa os lábios. Né? Como que faz isso? Desprezo, né? Eu me sinto como um verbo, porque zombam de mim. Afrouxa os lábios e meneiam a cabeça. Confiou em Deus? Não foi? Então, que Deus te livre, meu amigo. Que eu falei para vocês aqui, o versículo 12, olha, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como o leão que despedaça e ruge. É assim que Jesus se sentiu. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, eu sei que o Senhor me responde. Curva a sua cabeça, vamos orar.